que é para... Eu não sei, deve estar chegando perguntas também para ele. É porque o xadrez político do Ceará ganhou novas nuances, novas formas, após o anúncio da desfiliação do ex-prefeito Roberto Cláudio, do PDT, e na sequência a filiação dele à União Brasil, que a gente contou por aqui. O ato também marca uma possível união entre os nomes da oposição com vista às eleições do próximo ano. Ainda tem mais a informação de que a União vai participar de uma federação política progressista, né? Que vai ainda ampliar ainda mais o número de novos nomes. E a gente está recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito Roberto Cláudio. É sempre um prazer. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos que nos acompanham hoje pela manhã, nesse bate-papo. É um prazer estar aqui hoje para poder atualizar as notícias e as nossas conversas. Vamos atualizar. Eu vou começar logo falando sobre a saída do PDT. Insustentável? A rigor, sabe, Nonato, eu tive uma conversa muito boa com o André Figueiredo, que é o nosso presidente estadual, com o Lupe, presidente nacional. E a melhor coisa do mundo é quando a gente sai, literalmente, com as portas abertas e com a amizade mantida. A minha relação de respeito, de gratidão, de admiração, especificamente aqui no estado do Ceará, pelo que o PDT construiu, e pelo André, continua exatamente a mesma. Entretanto, há momentos na vida política em que os rumos, né, do partido... Independem, do partido, independem das amizades, dependem até mesmo de uma configuração nova. Exatamente. Da situação. Eu, desde 2022, eu tenho vindo aqui recorrentemente, desde que perdi a eleição, tenho exercido um papel de oposição, que é o papel que a democracia me colocou, né? Fui derrotado e fui fazer oposição, tenho tentado fazer da forma mais responsável possível, fazendo críticas, obviamente, mas também dando ideias e chamando a atenção do que podia ser feito diferente do que está sendo feito. E esse caminho é um caminho que, nesse momento, tornaria desconfortável para mim, para o próprio partido, a minha presença dentro do PDT. Então, até para dar mais conforto a essa minha militância de oposição, eu expliquei ao André e ao Lupe que o caminho, para mim, mais natural era a saída do partido, mantendo, inclusive, relações no partido. Eu até disse que tinha muita esperança, fiz assim até um comentário, obviamente, verdadeiro, mas em tom também de brincadeira, mas verdadeiro, que tinha muita esperança que talvez até o PDT pudesse estar mais na frente, nessa frente de oposição que a gente está criando. Mas a esse momento, para construir, né, um trabalho mais presente, rodando no interior do estado do Ceará, propondo mais ativamente uma alternativa ao Ceará, daria mais conforto para mim sair para um outro partido. Então saio com a relação preservada, imagem que é preservada, né, muito bem conectada ainda com o PDT estadual e o PDT nacional. Eu tenho a impressão, pelo que conheço da sua vida política, pelo bom senso, pela avaliação, você deve ter pensado muito antes, não é? E aí deve ter recebido uma senha, PDT. Posso deixar tranquilo. Mas pensei muito mesmo, você tem razão, essas decisões são decisões, porque de alguma maneira, né, assim, eu até disse na carta que eu escrevi de saída, dizendo que assim, parte da minha história política está ali dentro, né, e isso não vai ser perdido. Né, as relações com as pessoas, né, o apoio que tive de grande parte da militância, as lutas que a gente teve, ouvi muita gente, conversei com muita gente. Tanto que após a minha saída, eu recebi o sem número de mensagens de colegas que ficaram no partido, dizendo que entendiam a minha decisão e que contassem pessoalmente com eles. Não, que não acompanhassem, mas estavam... Mesmo que não acompanhassem, acompanhariam um eventual caminho aí de oposição nosso, né? Então, assim, estou muito feliz, porque sair de um jeito correto como a gente saiu, é bom porque as relações que foram feitas não foram desfeitas na saída, estão pessoalmente mantidas. Desde as eleições do ano passado, o PDT ensaia uma aproximação do PT. Né? Isso também contribuiu para a sua decisão? O PDT tenta se encontrar como partido? É legítimo. O PDT tem, pela sua história, né, o PDT hoje faz parte da base do presidente Lula.
o PDT agora passou a fazer parte da base do prefeito Evandro. Então, essas duas condições me colocavam numa circunstância pessoal, né, tanto para mim de um lado e para o partido do outro, MT como pré-candidato a governador, né, de incômodo. Né, até porque a nossa grande bandeira da oposição é apresentar uma alternativa não só crítica, mas também de proposta nova ao governo do PT. Então, certamente que essa foi uma das circunstâncias que me levou a sair do partido. Vamos juntar agora o Yuri aqui, conversando. Bom dia, prefeito. Ainda sobre essa situação do PDT, né, desse ensaio do retorno para a base, né, quando o Nonato pergunta do PDT tentando se encontrar como partido, muito dessa questão desde as eleições, né, e teve esse baque, eleição para 2022 e a eleição agora, a última, né, de 2024 também, e o partido parece que está se vendo meio perdido. O que aconteceu com o PDT? Inclusive nomes deixando o partido, né? Eu acho que essa coisa quando o partido é governo, né, quando você está no partido de governo, isso acontece com todos os partidos, de direita, de esquerda, de centro. Quando o partido está no exercício do governo, as pessoas tendem a procurar o partido e os partidos aumentam artificialmente, né? Isso aconteceu com o PDT, quando o PDT liderou o governo do estado com o Cid. Isso aconteceu com o PDT de Fortaleza, quando eu estava à frente da prefeitura, e o Sarto também. Então, é natural que os partidos, quando deixam de estar no governo, boa parte dessas pessoas que procuram o partido pela presença dele no governo, essas pessoas acabem tomando outro rumo, né? Isso acontece aqui no Ceará, em todos os estados do Brasil e no próprio país. Né? Mas o PDT tem uma história muito bonita e que tem sobrevivido aos solavancos, né, da história e aos momentos melhores e piores, e certamente o PDT sobreviverá a esse momento também, pela sua história, pelos quadros que tem, né? Tem um presidente estadual que é um dos grandes parlamentares do estado do Ceará, que é o deputado André Figueiredo, e, enfim, desejo muito sucesso nas escolhas futuras que o partido vai fazer. O que tem se comentado muito, a gente acompanha, ao anunciar a filiação à União Brasil, foi construído um diálogo que levou a você às diferenças ideológicas também, não é isso? Sim, hoje a gente tem uma compreensão, Leonardo, que o Ceará, assim, a minha militância política é estadual, né? Todos nós, tirando quem hoje é presidente da República, até os senadores e deputados federais que estão em Brasília fazem política no estado do Ceará. Então, esse é o nosso ambiente de luta. É pelo Ceará que eu faço política, né? E eu estou vendo um ciclo de decadência e de retrocessos acontecendo em diversas dimensões da vida do Ceará. E posso aqui citar algumas como exemplo, né? E assim, até faço sempre uma comparação com o que aconteceu em 86. Até ali, o estado do Ceará vivia um ciclo de quebradeira econômica, a situação fiscal do estado era de quebradeira, não se pagava servidor em dia. O estado do Ceará era o terceiro estado mais pobre da federação, ganhava apenas do Maranhão e do Piauí, e não tinha uma base econômica sustentável. E houve um ciclo de prosperidade que o Tasso, o Ciro e uma geração de outras pessoas começaram a iniciar, pela organização do próprio estado, seguido por um plano econômico de industrialização do interior, alternativa à economia rural com as indústrias do interior, depois com obras de infraestrutura que pudessem captar investidores, como novas estradas, o açude do Castanhão, o porto, o aeroporto. Então havia um plano que mudou a realidade de indicadores sociais e econômicos do Ceará para melhor, em todas as dimensões. De uns tempos para cá, principalmente nessa última década, o estado do Ceará tem retrocedido, né, em todas essas dimensões. Hoje, Nonato, o Ceará é o segundo, eu quero repetir esse dado, porque eu falei em 86, falei o que melhorou e era o terceiro. Hoje a gente é o segundo estado mais pobre do Brasil. Isso é um dado que pouca gente fala. Segundo os dados do próprio governo federal, em 2024, o estado do Ceará teve a segunda menor renda domiciliar do Brasil. Ganhou só do Maranhão. A gente agora eu vi uma matéria, o governo do estado celebrando o número de pessoas que saíram da extrema pobreza. E de fato é um número importante e tal, mas o que aconteceu? As pessoas saíram da extrema pobreza
pós-pandemia, em virtude, primeiro, do auxílio emergencial e, em segundo, da progressiva normalização das atividades econômicas. Isso aconteceu no Brasil inteiro, em virtude desses dois fenômenos. Mas, quando a gente vai olhar esse dado, Donato, o estado do Nordeste, que menos reduziu a extrema pobreza, foi o estado do Ceará. A gente foi o último lugar do Nordeste. Então, a gente está perdendo para o Piauí e para o Maranhão nesse quesito. A gente foi o estado menos capaz de aumentar a renda, de melhorar a situação de vida dos cearenses. Estou falando de uma dimensão que é a economia, que é o bolso do povo. Outra dimensão importante, para falar de duas apenas, é a questão da violência. Eu me recordo que eu gravei um vídeo, uma fala, em virtude de uma chacina, duas chacinas seguidas, no primeiro ano do governo do atual governador Elmano. E a época não era nenhuma crítica, era um alerta. Governador, é preciso autoridade, trazer o problema para o seu colo, liderar com coragem esse esforço, porque senão o Ceará de hoje vai virar o Rio de Janeiro de amanhã. E aí o que é que acontece agora? A semana passada a gente descobre que a conexão do crime do Brasil é entre o Ceará e o Rio de Janeiro. O Ceará, que a gente se preocupava em virar o Rio de amanhã, já é o Rio de hoje. As relações entre os comandantes do tráfico de drogas do Ceará e do Rio de Janeiro é real. E o Estado celebrou uma operação que foi feita de 29 mandatos de prisão. Sabe quantos foram executados, Donato? Isso ninguém disse. Um dos 29. Um mandato de prisão foi executado. Então foi um fracasso a operação policial que foi realizada. E o Comando Vermelho e o PCC e essas entidades, eu vou nem dizer o nome para fazer propaganda delas não, elas vão avançando no Estado. Não é só mais agora tráfico de drogas e nem a luta pela vida, porque ocupando espaços até na área política também. Na área econômica e política. Santa Quitéria, Boa Viagem, são cidades que nesse momento convivem com um grande drama. Né? Tem um caso, Donato, que para mim é exemplar. Tem um prefeito da cidade de Chorolimão, que foi eleito e foi indiciado por lavagem de dinheiro do Comando Vermelho para financiar campanhas políticas em diversos municípios do interior do estado do Ceará. O cara foi eleito, está foragido desde janeiro, a gente está chegando em junho. Todo mundo tem notícia do sujeito circulando pelo Ceará, tem um mandato de prisão e ninguém consegue prender. Por que será? Então, assim, quando o crime chega nesse nível, né, de ousadia, né, agora as companhias de internet sendo tomadas, sendo expulsas para que os serviços da comunidade sejam administrados pelas próprias facções. Então, assim, esse tipo de covardia, conformismo que o Estado do Ceará tem tido, o governo do Estado do Ceará tem tido em relação ao enfrentamento ao crime, tem produzido um cenário de pavor, terror e de instituições frágeis e incapazes cada vez mais de terem autoridades para pelo menos confrontarem o crescimento do crime aqui no Ceará. Vou dar dois exemplos de um estado do Ceará que tem fraquejado em diversas dimensões da vida do cearense. Essa é a motivação principal, é a minha luta pelo Ceará, que deva ser a minha maior lealdade, que me fez fazer uma mudança de destino partidário para poder agora, com mais conforto, como eu disse, junto com outras pessoas, outros filiados dentro do União Brasil e dentro de outros partidos de oposição, apresentar uma crítica contundente, que possa representar a angústia dos cearenses, mas ao mesmo tempo começar a apresentar também um projeto alternativo de mudança e também de esperança. O que é que tem de novo por aí? O que é que pode ser proposto de coisa nova que não está sendo feita, que pode melhorar, né, a situação econômica, fiscal, a saúde e a segurança dos cearenses. É isso que nós vamos tratar de fazer agora. Fazer um registro também que eu recebi esse convite do União Brasil ainda no ano passado, do deputado Capitão Wagner. Então, passei, como você bem disse, muito tempo refletindo sobre essa decisão. É o que muita gente, o seu eleitorado e outras pessoas ficam imaginando, mas eles viviam brigando nas últimas eleições, um era contra, falava do outro, tal. Ele vai se unir também a um grupo que realmente era condenado pelo próprio PDT. E na cabeça dessa gente não há essa imagem de ultrapassar esse muro que existia e olhar lá fora
lá fora que existe uma realidade que precisava ser superada. Exatamente. Estamos batendo só no muro ou estamos querendo chegar além do muro? Não, a questão não é derrotar o PT apenas. Né? A eleição não pode ser uma disputa entre partidos, tem que ser uma disputa de projetos e de propósitos. Né? E a gente tem uma compreensão clara, um diagnóstico claro, que essa união é uma união na política do Estado do Ceará com um propósito de apresentar um projeto alternativo que possa libertar o Ceará de um tipo de política. Agora deixa eu entrar em outra dimensão. Né? Hoje o Estado do Ceará vive um tipo de arrogância, né? As hegemonias, né? E a hegemonia unipartidária como a gente tem hoje, elas, quando elas são virtuosas, produzem ciclos de crescimento, de progresso, de mudança, elas até se sustentam por um certo tempo, mas tendem ao autoritarismo, à arrogância, à soberba. No caso, ficou com a gente só a soberba, o autoritarismo e a arrogância. O senhor daria nomes? Daria todos eles, né? O ministro Camilo, o governador Elmano, né? O prefeito Evandro, que são os líderes desse novo momento do PT aqui, o próprio Zé Guimarães, né, que representa o PT hoje em Brasília, são líderes, né, deste novo momento do Ceará, em que o virtuoso não acontece, o progresso não acontece, a melhoria na saúde não acontece, a melhoria na segurança pública não acontece, as contas públicas pioram. Então, o lado bom, supostamente bom, de um grande alinhamento não acontece, mas o outro lado floresce. O Estado do Ceará está aparelhado. A educação pública, Nonato, do Ceará, que até um tempo atrás era blindada de interferências políticas, valia o mérito, havia uma geração de educadores em que uns formavam os outros, né, e que deram ao Ceará um status de reconhecimento na educação. Isso se acabou. Hoje os diretores de CREDES, que são as regionais de educação, diretores de escolas, são nomeados pelos políticos do PT, em especial, e aliados influentes. Na hora que esse tipo de patrimonialismo e aparelhamento acontece, não tenha dúvida, a política pública e o resultado dela vai ser comprometido. Deixa eu dar um dado para você do Enem. Pois não. O Enem, esse dado, pouca gente, o Estado do Ceará não falou sobre ele. O Enem é um exame que avalia ao final do ciclo educacional. Então, na verdade, ele não é um exame que avalia só o terceiro ano, o segundo ano, o primeiro ano, o fundamental. É o ciclo, né? E é a mais completa avaliação da educação. O Estado do Ceará foi o penúltimo colocado no Enem das escolas públicas de 2023, que é o último dado publicizado que tem. Disso o governo não fala. Entendeu? Então, assim, até onde a gente conseguiu prosperar, a gente está retrocedendo, sabe? E isso é produto desse tipo de aparelhamento. As perseguições políticas no Estado do Ceará, na época dos coronéis, né, que falava que adversário, né, eram perseguidos, assim, todo tipo de atrocidade acontecia com os adversários da política. O Estado do Ceará, o interior, tem um sem número de exemplos. Tiraram, sentado da cadeira de prefeito há 4 meses de eleição, com 80% de aprovação, o prefeito de Crateús, para poder ele não conduzir a sucessão dele, pela força política dele, na marra, para elegerem a Janaína, assessora do Camilo. Lá colocaram um vice, fizeram um acordo com o vice, para ele conduzir a eleição. Eu estava em Barbalha, que é a terra do Camilo, onde o Camilo, enquanto governador, perdeu a eleição para prefeito, um jovem líder político chamado Agemiro. Esse cara, no 4º ano de governo, foi cassado. Está 8 anos com os direitos cassados. Então, aonde há uma ameaça, hoje, ao PT, a resposta de volta é utilizar todo esse poder para perseguir. Então, assim, esse tipo de poder generoso que o povo deu ao 3 vezes, Ceará 3 vezes mais forte, na cabeça do povo, viria de volta a generosidade de um serviço maior, mais dinheiro para o Ceará, mais obras públicas, né, ampliação de serviços de saúde, mais apoio e alinhamento para enfrentar os problemas de segurança. Mas esse 3 vezes mais forte só fortaleceu a politicagem interna do PT. As pessoas, o cidadão comum está de fora dessa festa. Então esse é o fator de união que explica porque algumas forças partidárias com quem nós tivemos diferenças no passado entendem agora que essa união tem um grande propósito.
diferenças do passado e do presente ainda permanecem existindo em algumas dimensões de valores ou de posicionamentos. Mas essa união é necessária para que haja força política efetiva para apresentar uma alternativa de projeto ao Estado do Ceará. É isso que se explica. Agora, sabe o que é interessante? É os adversários do PT reclamarem disso e esquecerem que o Lula foi beijar a mão do Maluf para poder pedir apoio do Maluf para o Haddad. Isso pode. Essas mesmas pessoas esqueceram que o Alckmin disse que o Lula ia voltar para a cena do crime, o ladrão ia voltar para a cena do crime, mas com o PT pode. Essas mesmas pessoas esqueceram que a campanha mais baixa, inclusive com acusações de ordem pessoal e familiar para o governo do Estado recente, foi o Camilo com o Eunício. O Eunício hoje é pré-candidato ao Senado do Camilo. 2 deputados federais que votaram no Bolsonaro na última eleição, hoje são de partidos aliados do Camilo e do PT. Isso pode. Então, para o PT, é uma bênção, né? E para os aliados, exatamente porque eles estão se sentindo ameaçados nesse projeto de poder deles mesmos, né? Isso é um pecado. Então, assim, a minha grande lealdade é ao povo cearense. E eu tenho mantido minha coerência. Eu comecei a fazer oposição ao PT no primeiro dia de governo de 2022 e estive aqui em janeiro para explicar o porquê ia fazer oposição. Então, exatamente para manter a minha coerência de fazer oposição, é que nós entendemos que é preciso agora a gente ampliar uma frente de oposição, inclusive unindo partidos e pessoas que até pensaram diferente no passado, que possam ter alguma noção distinta de algum tema específico no presente, mas que entendem que há uma grande preocupação com o futuro do cearense. Inclusive o próprio União Brasil, né? O capitão Wagner até já falou que o ministro Camilo tentou também levar a União Brasil para a base, né? Olha o interessante aí, Nonato, viu, Yuri? O capitão falou sobre isso na última coletiva. Estão reclamando da minha filiação à União Brasil, mas o ministro Camilo convidou a União Brasil para apoiar primeiro, ano passado, o Evandro, e depois agora quis fazer um convite à União Brasil para ir para a base do governo. Então agora estão achando ruim que a União Brasil deu não e decidiu ficar na oposição, né? Então, assim, isso faz parte das narrativas da política, né? Cada um conta a história que quer. Eu quero ter a minha consciência tranquila de que ficaria muito ruim eu me explicar, depois de tanta crítica que eu faço e fiz, e a minha preocupação sincera com o que está acontecendo no Ceará, muito mais difícil para mim era me explicar por que é que eu ia conceder a ficar com o PT. Convite, Nonato, tentativa de cooptação, não faltou. Muito mais difícil é ficar no sol. A política, né, a sombra do poder, ela é generosa. E muita gente vai para essa sombra do poder. É o caminho natural de muita gente. A opção de ficar no sol, de lutar sem cargos, sem privilégios, né, e muitas vezes não ter, às vezes, espaço, como esse que eu sempre tive aqui, para falar do que pensa, né, é muito mais difícil esse caminho. Mas nunca foi negado. Não, aqui, pelo contrário, eu ressaltei, sempre foi oferecido. Mas em muitos outros locais também. Mas eu quero dizer que o caminho da oposição é um caminho muito mais duro, pessoalmente mais duro. Então, você não acha que os privilégios e confortos pessoais não estariam exatamente do outro lado? Então, essa opção é uma opção de coerência com a minha militância da minha candidatura de 22. E agora, eu até fiz uma brincadeira na última fala que eu fiz lá na Assembleia, no dia da filiação, é que o clima aqui hoje é de namoro novo, casamento novo, né? Porque a gente está se conhecendo, muitos de nós tinham uma visão equivocada um do outro, porque não havia conhecimento pessoal e o embate político cegava a gente de tentar, curiosamente, conhecer melhor o outro, né? Então tem hoje uma animação. No casamento anterior houve traição? Aí eu vou falar de como é que está o casamento, como é que está o casamento atual. Então, nesse ambiente tem hoje uma animação de nós nos conhecermos melhor, de entendermos melhor as nossas convergências, de produzirmos ideias juntos, de conhecer as famílias. Tem um ambiente muito legal, sabe assim, um humor legal e um propósito, uma vontade de mudar o Ceará de verdade, como já aconteceu em alguns ciclos do passado. Do outro lado tem um casamento... Época você não notava isso, não? Tanto que saí candidato
né? Tanto que saí candidato a governador contra, porque esse foi um diagnóstico de um desgaste. Né? De um desgaste, de uma percepção de uma decadência que estava acontecendo em torno de um projeto de poder que não servia mais ao cearense. Mas do lado de lá, Nonato, hoje, para dar um exemplo, é um casamento em crise, em que a mentira, a traição, as promessas não cumpridas, sabe? É a linguagem. Como é que se promete, Nonato? 2 vagas de Senado a 7 partidos, a 7 pessoas. 5 serão enganadas. Então, essa é a base da convivência sob suspeição, hoje da base do governo, que, incapaz de produzir um governo de resultado, tem tentado, através da propaganda e da pressão e cooptação, manter vivo esse projeto de poder. Inclusive, eu até trazer, o senhor estava falando sobre a questão do aparelhamento, a gente vai trazer uma matéria na sequência da entrevista sobre um levantamento do IBGE sobre a quantidade de servidores temporários. Aqui no Ceará são quase 30%, né? Os ouvintes já estavam mandando desde cedo a opinião, e muito nesse sentido também da questão política desses servidores que também são utilizados para manutenção aí digamos, do poder. Do poder, exatamente. Deixa eu te dar um dado, Yuri. O estado do Ceará, quando o Elmano entrou, a gente já sabia que estava numa situação financeira do governo muito ruim. Certo? Eu não sei se por falta de conhecimento do governador eleito ou por lealdade ao ex-governador Camilo, o governador resolveu não tratar do assunto. Início de governo, eu fiz isso no meu segundo governo. Quando começou meu segundo governo, eu comecei com outro ajuste fiscal. Porque a natureza do período do governo é você ampliar a política pública. E daqui a pouco você está tendo ineficiência no canto e no outro, e tem que ajustar mesmo a máquina. Pois o governador Elmano começou o governo criando 17 novas secretarias, ampliando o número de terceirizados no primeiro ano de governo. Então, ampliando o gasto na máquina pública. Tudo isso para abrigar os aliados da campanha, com o Estado já numa situação financeira crítica. Aí qual foi a solução genial que ele teve para poder, depois que percebeu que o Estado já estava em situação de quebradeira, ele aumentou o custo. Qual foi a grande situação? Botou o povo para pagar a conta, aumentou o ICMS no outro ano, que mexeu no preço de tudo. Então, o castigo foi para o povo. Então, o Estado, numa situação fiscal difícil, inchou mais um primeiro ano, que é o ano de ajuste, e no segundo deu um aumento de ICMS, que no lombo de todo mundo, que acaba criando um ciclo, né, para a economia muito negativo, para o empreendedor, para o empresário, para o pequeno, médio, que vai produzir mais carga tributária e menos capacidade de gerar emprego aqui no estado do Ceará. Então é isso exatamente que você disse, Yuri. Uma das estratégias do PT é cooptar pelos caras, é o emprego público, é deixar o povo fora da festa, porque quem é amigo do rei ou dos príncipes, né, vai ter lá o emprego terceirizado, vai ter um cargo comissionado. Hoje eu vi que o diretor da SOP, que era o chefe de gabinete vi hoje a matéria, que era o chefe de gabinete do Elmano, que é contador, não tem nada de engenheiro, dirige a parte de obras do Estado, tem um salário de R$42 mil. Tá certo? E o povo fica onde nisso? E o cidadão comum que acorda às 5 da manhã para sair de casa e volta às 10 da noite, que está fora dessa festa, que só tem servido aos poderosos do Ceará. Porque se você fizer uma pergunta hoje ao povo hoje, nesses 2 anos de 3 anos, 2 anos e meio de governo Elmano, a saúde melhorou? A segurança melhorou? O seu dinheiro compra mais ou compra menos? Né? A situação do emprego melhorou? A resposta vai ser piorou em todas essas dimensões. Então, assim, o que tem melhorado apenas é, como o Yuri disse, a vida dos aliados. O cargo político virou um instrumento de cooptação, né, de partidos e de líderes políticos regionais do estado do Ceará. Nós estamos às 10 horas e 18 minutos. Deixa eu fazer um registro aqui, muito importante. Quem está nos acompanhando, ouvindo a sua entrevista lá no Rio de Janeiro, Raimundo Fagner. O senhor conhece? Opa, que honra! Que honra! Aí, está acompanhando, a gente agradece também abraço. A sua atenção, Fagner, muito querido por todos nós. Ia fazer uma pergunta, uma ausência percebida na sua filiação foi a do ex-ministro Ciro Gomes. A pergunta, eu acho que é de todo mundo. Onde é que ele vai?
Primeiro o Ciro estava em São Paulo e aquilo, na verdade, ali era um café dos deputados da oposição. Então, só estavam lá os deputados da oposição, eu e o deputado Wagner, que preside o União Brasil, para fazer o anúncio. A gente foi para essa conversa e aproveitou para fazer o anúncio. Não foi ainda o ato de filiação. A gente deve fazer o ato de filiação agora no mês de junho, porque a gente quer ver se algumas lideranças nacionais do partido também vêm para cá para esse ato, né? E quer mobilizar também outras forças da oposição nesse mesmo momento. O Ciro está no PDT, certo? Mas o Ciro é parte essencial desse projeto de oposição aqui no estado do Ceará. É uma das vozes mais respeitadas e mais ouvidas pelos cearenses, né? Tem uma força de argumento, uma coerência em criticar o PT já há algum tempo, né? E denunciar, né, as denúncias de corrupção, de aparelhamento e de incompetência desse ciclo do governo do PT aqui no estado do Ceará, e certamente estará junto com todos nós caminhando na construção e montagem de um projeto alternativo, né, de desenvolvimento, progresso, prosperidade para o estado do Ceará. Mas ele deve ir para o União Brasil? Já tem alguma conversa? Não, o Ciro não sinalizou ainda nada sobre o partido e ele continua afiliado ao PDT. Inclusive tem alguns analistas, aproveitando, falando sobre essa da filiação, algumas pessoas ainda ligado ao nome do Ciro, acreditam que o seu nome foi posto meio que para poupar o nome do Ciro até chegar nas eleições. Também tem algum... Não, nada disso foi combinado, mas como eu disse, né, o Ciro é alguém que nós da oposição jamais poderemos prescindir, né? Pela força, pela relevância da obra dele do passado, né, obra enquanto governante, né, que foi prefeito, governador, ministro da Fazenda, pelo conhecimento que tem do Brasil e do Estado e pela força política. Qualquer pesquisa de qualquer instituto, para dar um exemplo, mesmo tendo essa polarização no Brasil hoje entre Lula e Bolsonaro, a terceira força, consistentemente em todas as pesquisas, é o Ciro. Isso demonstra, inclusive, uma força para além da fronteira do Estado do Ceará. Então, por essa razão, nós jamais poderemos prescindir da presença lúcida, experiente, inteligente do Ciro nessa frente de oposição. Mas não há nenhum combinado nesse sentido, não. E até eu disse na nossa coletiva que os nomes, a construção dos nomes, ela vai ter que ser progressiva. Uhum. A gente tem muita gente de valor hoje nessa frente de oposição. A única decisão que há hoje entre os partidos da oposição é a vaga de senador do PL ao Alcides Fernandes, que é deputado estadual, né, que é uma demanda do PL, que é um dos mais fortes partidos políticos hoje do país e da oposição hoje aqui no estado do Ceará. Tirando isso, a composição dessa chapa, ela vai ser construída a muitas mãos, vai ser conversada, a gente vai conversar com o povo, vai conversar internamente com as forças de oposição. Isso vai depender da vontade, vai depender da união, capacidade de união interna da oposição e da força política eleitoral e da capacidade administrativa de conduzir, né, o destino futuro do Ceará. Mas há muitas opções dentro dessa frente de oposição. Eu acho que tem uma pergunta aqui chegando, se você já se apresenta como pré-candidato. Eu acho que deu para sentir que isso já existe. É pré-pré, né? Pré-pré. Pré-pré. Claro, assim, eu não nego o meu desejo, né, de um dia poder governar o estado do Ceará com a mesma paixão, com o mesmo entusiasmo, com a mesma entrega com que eu fui prefeito de Fortaleza. Mas essas coisas não são produto de vontade pessoal. Elas têm que ser produto de circunstâncias, né? Então eu coloco o meu nome pelo desejo que tenho enquanto pré-candidato, mas obviamente também desprendido de qualquer obsessão, né? Isso tem que ser construído para que, como eu disse, a gente possa garantir primeiro a união e depois o melhor palanque para 2026. Acho que faltou uma pergunta hoje aqui que um dia antes mesmo do anúncio da sua saída do PDT, você chegou a conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. Conversaram sobre a ida para a União? Falaram sobre eleições do ano que vem já? Tudo isso? Basicamente tratamos sobre o estado do Ceará. Eu fiz primeiro, estava presente lá o deputado André Fernandes e o deputado Carmelo Neto, que são representantes, né, importantes aqui do PL aqui no estado do Ceará, e lideranças. O André
uma liderança hoje de grande força política eleitoral pela última eleição municipal. E na conversa a gente basicamente tratou sobre os problemas que o Ceará vive hoje e defendemos a tese, né, de que era preciso a gente, nesse momento, produzir uma frente ampla, que una diferentes partidos, diferentes forças partidárias, diferentes lideranças políticas, para poder apresentar uma alternativa ao PT. Então, foi sobre isso a conversa, foi sobre especificamente o Ceará e sobre essa necessidade de uma coesão e de uma união de diferentes forças para apresentar um projeto novo de mudança aqui no Ceará. A gente está encerrando, agradecendo aí a sua participação aqui, aguardando as novidades que certamente surgirão e certamente o nosso público vai acompanhar. Tem muita gente, agradecer a muita gente que fez manifestações aqui através do nosso YouTube, pelos nossos canais de interatividade. Um minuto para a sua participação agora. Nonato e Yuri, só mais uma vez, muito obrigado pelo espaço que sempre me foi dado aqui ao longo desse tempo em que eu tenho feito oposição. Dizer que às vezes a oposição parece dura na crítica, né? Eu até me sinto maneiro assim na crítica, sabe? Até reclamo de mim que a minha crítica é muito doce de vez em quando, mas ela tem sido recorrente e ela tem sido... E ao mesmo tempo, quando eu vejo alguma coisa que é boa e que precisa ser ressaltada, eu também terei muita tranquilidade em ressaltar. O grande problema é que o Ceará tem vivido muito mais, né, notícias negativas, muito mais do que algumas poucas positivas. E essa é a motivação da gente estar entendendo que esse papel de oposição é importante ao Ceará, porque ele dá voz a quem não tem voz, que é o povo que tem vivido uma vida muito mais sofrida ao longo dos últimos anos. Para o internauta e o ouvinte que falou, já teve frente ampla no Ceará, teve. Do governo Virgílio Távora teve a Frente Democrática Cearense. União pelo Ceará chamada, né? Hein? Depois a União pelo Ceará. Teve a União pelo Ceará, que era exatamente uma coalizão de partidos com o intuito de combater até mesmo o regime militar da época. Exato. Né? PSD e o DN, né, juntos? O DN e o PSD. Por isso não é tão estranho. Historicamente, não é estranho de ele está no PDT, vai para a União, se une com quem ele combatia. Ele falou aqui que são as ideias que nesse momento levam não a combater a figura humana. Exatamente. Você me lembra a história do Abraham Lincoln, candidato, e o cara que lutava, que era também brigando pela outra parte, simplesmente arrasou com ele, contando números com as... Olha, o governo está assim. Quando foi no primeiro tiro de união para apresentar quem é que ele indicava para ministro, ele apresentou o nome exatamente do concorrente maior dele. Todo mundo se assustou disso. Ele tem ideias. Só para também lembrar um fato histórico, durante a guerra, Segunda Guerra, os trabalhistas e conservadores, né, na verdade os trabalhistas teriam precedência, estavam no exercício do comando, que acho que era, não sei se era o Chamberlain na época, mas era um trabalhista que estava no comando do governo inglês e resolveu abrir mão e entregar o Churchill, que era um conservador, porque entendia que ele era... Naquele momento, a Inglaterra precisava dessa união sob a liderança dele. O seu Churchill? Não, está muito longe. Essa é a maior figura da política mundial. Então, falando das uniões históricas, né, que foram feitas ao longo do tempo, né, muitas vezes para poder para poder enfrentar um problema. E hoje, a vida dos cearenses no Ceará é um problema que precisa desse tipo de sensibilidade, desprendimento que toda a oposição, PL, União Brasil, PSDB, a militância do PDT que está conosco, está tendo nesse momento. Um abraço. Muito obrigado. Valeu. 10h28. Fortaleza.